A BR-116, também conhecida como Rodovia Régis Bittencourt, é uma artéria vital que pulsa com a força do comércio brasileiro. Ela conecta a agitada metrópole de São Paulo ao estado do Rio Grande do Sul. Essa faixa de asfalto e concreto, que se estende por centenas de quilômetros, carrega o peso de incontáveis caminhões e carros, transportando as mercadorias e os sonhos de milhões de pessoas. No entanto, essa artéria vital não é isenta de perigos. Seu apelido, Rodovia da Morte, sugere um lado mais sombrio. A traiçoeira Serra do Mar lança uma longa sombra sobre a BR-116. Estradas sinuosas e penhascos íngremes testam a habilidade até mesmo dos motoristas mais experientes. A névoa densa que frequentemente cobre a região adiciona outra camada de perigo, reduzindo a visibilidade e transformando cada viagem em uma roleta russa. Apesar dos riscos, a BR-116 continua sendo uma artéria vital, um testemunho do espírito humano que persiste, mesmo diante da adversidade. A história da BR-116 é uma tapeçaria tecida com fios de progresso e perigo. Ela se destaca como um monumento ao poderio industrial e agrícola do Brasil, um testemunho do impulso da nação em conectar suas vastas e diversas regiões. Ao mesmo tempo, serve como um lembrete severo dos desafios que a natureza coloca no caminho da ambição humana. Este vídeo irá mergulhar na história da BR-116, explorando suas origens, seu impacto e os esforços contínuos para domar essa estrada selvagem. Das encostas traiçoeiras da Serra do Mar às cidades vibrantes que margeiam sua rota, vamos traçar o caminho dessa artéria vital, examinando as vidas que ela toca e os desafios que apresenta. A Rodovia Régis Bittencourt, oficialmente designada como BR-116, se estende por impressionantes 470 quilômetros. Sua jornada começa no município de Curitiba, capital do Paraná, e segue em direção ao sul até São Paulo, o coração pulsante da indústria brasileira. Essa artéria vital, classificada como uma rodovia federal, é um testemunho do compromisso da nação em conectar seus vastos territórios. A construção da BR-116 teve início na década de 1940, um período de rápida industrialização e desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. A rodovia foi idealizada como um meio de facilitar o transporte de mercadorias e pessoas entre os crescentes centros industriais de São Paulo e o coração agrícola do Sul. Foi um empreendimento monumental, exigindo a abertura de caminhos através de densas florestas e a construção de pontes sobre ravinas traiçoeiras. A BR-116 foi inaugurada em 1961, marcando um marco significativo na rede de transportes do Brasil. Foi saudada como um símbolo de progresso, um testemunho da capacidade da nação de superar os desafios impostos por seu vasto e muitas vezes implacável terreno. A rodovia rapidamente se tornou uma artéria vital para o comércio, facilitando o transporte de produtos agrícolas, manufaturados e matérias-primas entre as regiões sul e sudeste do país. A conclusão da BR-116 foi um momento decisivo para o Brasil. Ela inaugurou uma era de maior conectividade, fomentando o crescimento econômico e o intercâmbio cultural. Essa rodovia, construída com o suor e o trabalho árduo de incontáveis trabalhadores, permanece como um testemunho do desejo humano de conectar, reduzir distâncias e abrir caminho para um futuro mais próspero. Ao longo dos anos, a BR-116 ganhou um apelido sinistro, Rodovia da Morte. Essa alcunha arrepiante é um lembrete brutal dos perigos que espreitam ao longo de seu caminho sinuoso, particularmente na traiçoeira Serra do Mar. A Serra do Mar, com suas encostas íngremes, curvas acentuadas e neblina densa, representa um desafio formidável até mesmo para os motoristas mais experientes. A rodovia serpenteia por esse terreno implacável, muitas vezes agarrada precariamente às bordas de penhascos. Chuvas fortes podem provocar deslizamentos de terra, lançando toneladas de terra e rocha na pista abaixo.
As condições traiçoeiras ceifaram inúmeras vidas ao longo dos anos, conferindo à BR-116 seu apelido infeliz. Acidentes são frequentes, muitas vezes envolvendo caminhões carregados com cargas pesadas que perdem o controle nas estradas sinuosas. A névoa densa que frequentemente encobre a Serra do Mar agrava o perigo, reduzindo a visibilidade a quase zero. Apesar de sua reputação, a BR-116 continua sendo uma artéria vital para o Brasil. O governo implementou várias medidas de segurança ao longo dos anos, como a instalação de guardrails, melhoria da sinalização e aumento das patrulhas policiais. No entanto, os desafios impostos pela Serra do Mar são significativos, e a rodovia continua exigindo respeito, cautela e uma dose saudável de vigilância daqueles que se atrevem a atravessar seu caminho sinuoso. Seção 4. Domando a estrada selvagem. Desafios para a modernização. Domar a BR-116, particularmente a traiçoeira Serra do Mar, tem sido um desafio persistente para engenheiros e formuladores de políticas públicas brasileiros. Modernizar essa artéria vital, embora essencial para o crescimento econômico e a segurança, apresenta um conjunto único de obstáculos. O terreno montanhoso da Serra do Mar representa o obstáculo mais significativo aos esforços de modernização. As encostas íngremes e a geologia instável tornam a duplicação da rodovia e a redução de curvas extremamente difíceis e caras. Deslizamentos de terra são uma ameaça constante, frequentemente exigindo reparos dispendiosos e causando longos atrasos. As preocupações ambientais complicam ainda mais os esforços de modernização. A Serra do Mar é um hotspot de biodiversidade, lar de uma vasta gama de vida vegetal e animal, muitas das quais ameaçadas de extinção. Os projetos de construção devem navegar por uma complexa teia de regulamentações ambientais destinadas a proteger esse ecossistema frágil. Encontrar um equilíbrio entre melhorar a rodovia e preservar o meio ambiente continua sendo um ato de equilíbrio delicado. A opinião pública também desempenha um papel significativo na configuração de projetos de modernização. As comunidades que vivem ao longo da BR-116 frequentemente têm opiniões fortes sobre as mudanças propostas. Algumas acolhem as melhorias que prometem aumentar a segurança e impulsionar as economias locais. Outras se preocupam com os potenciais impactos negativos em suas comunidades, como o aumento do tráfego, poluição sonora e degradação ambiental. Apesar desses desafios, os esforços de modernização continuam. O governo brasileiro, reconhecendo a importância econômica e social da BR-116, tem investido pesadamente na modernização de trechos da rodovia. Esses projetos envolvem uma combinação de engenhosidade, sensibilidade ambiental e engajamento comunitário. O objetivo é transformar a BR-116 em um corredor de transporte mais seguro, eficiente e sustentável para as gerações futuras. Seção 5. O preço da passagem. Pedágios e concessões. Manter e melhorar uma rodovia tão extensa e desafiadora quanto a BR-116 exige recursos financeiros significativos. Para lidar com isso, o governo brasileiro optou por um modelo de concessão para determinados trechos da rodovia. Sob esse modelo, empresas privadas recebem concessões para operar e manter trechos específicos da rodovia. Em troca de seus investimentos na manutenção e melhoria da estrada, essas concessionárias são autorizadas a cobrar pedágios dos motoristas. Pedágios são uma visão comum ao longo da BR-116, com praças de pedágio estrategicamente posicionadas ao longo da rota. O modelo de concessão tem sido elogiado e criticado. Os defensores argumentam que ele traz investimentos privados muito necessários para projetos de infraestrutura, levando à melhoria das condições das estradas, recursos de segurança aprimorados e cobrança de pedágio mais eficiente. Os críticos, no entanto, argumentam que os pedágios representam um fardo financeiro para os motoristas.
particularmente para aqueles que dependem da rodovia para seu sustento. O debate sobre pedágios e concessões destaca as complexas considerações econômicas e sociais em torno do desenvolvimento de infraestrutura. Encontrar um equilíbrio entre garantir financiamento adequado para a manutenção de estradas e manter os pedágios acessíveis aos usuários continua sendo um desafio constante. A BR-116, com sua mistura de trechos operados pela iniciativa privada e administrados publicamente, serve como um microcosmo do cenário mais amplo da infraestrutura brasileira. Seção 6. Destinos. Uma jornada pela BR-116. A BR-116, uma artéria vital conectando o sul ao sudeste do Brasil, pinta um quadro diversificado de paisagens urbanas e rurais. Das metrópoles vibrantes de São Paulo e Curitiba às cidades charmosas aninhadas nos vales da Serra do Mar, a rodovia oferece um vislumbre do coração do Brasil. Nossa jornada começa na agitada metrópole de São Paulo, a potência financeira e cultural do Brasil. Viajando para o sul, nos despedimos dos arranha-céus imponentes e mergulhamos no abraço verdejante da Serra do Mar. Ao longo das estradas sinuosas, encontramos cidades encantadoras como Registro e Cajati, suas economias entrelaçadas com o fluxo e refluxo do tráfego na BR-116. À medida que descemos das montanhas, entramos no estado do Paraná, recebidos pela extensa cidade de Curitiba, conhecida por seu planejamento urbano inovador e compromisso com a sustentabilidade. Além de Curitiba, a BR-116 continua sua jornada para o sul, atravessando o coração agrícola do Paraná, uma região pontilhada por campos de soja, milho e outras culturas que sustentam o Brasil e o mundo. A BR-116 é mais do que apenas uma estrada. É uma tapeçaria tecida com os fios do comércio, da cultura e do mundo natural. Ela serve como um elo vital entre comunidades rurais e centros urbanos, facilitando o movimento de bens, pessoas e ideias. Viajar pela BR-116 é embarcar em uma jornada que revela a alma do Brasil, seus desafios, seus triunfos e seu espírito perseverante.